Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar um pouco de frações e a porcentagem. Então, para isso, consideremos as informações que temos aqui a seguir. Então, observe que a expressão porcento vem do latim percentum e quer dizer por um cento. Ela pode ser representada pelo símbolo. Observe aqui, ó, esse símbolo aqui, ó. Falou porcento, já vamos relacionar esse símbolo aqui, que vai ser o símbolo que vamos relacionar a porcentagem. Então, observe que a porcentagem representa uma razão cujo denominador é 100. Ou seja, temos aqui, ó, um número seguido do símbolo aqui, ó, igual a quem? Igual a essa razão aqui, ó. N, que é o número aqui que eu tenho, dividido por 100. Ou seja, representamos aqui na forma de fração, onde o denominador é exatamente 100, certo? Então, prosseguindo, observe que podemos estabelecer a seguinte relação. Então, observe o seguinte aqui, ó. Professor, como vamos ler esse número aqui? Observe, ó. 22, ó, nosso símbolo aqui, ó. 22%. Então, 22% pode ser representado por essa fração aqui, ó, onde o denominador é exatamente 100. Então, 22% é igual a 22 dividido por 100. E aqui, ó, observe outro exemplo que temos, ó. 31% é igual a 31 dividido por 100. Então, observe, sempre que tivermos esse símbolo aqui, ó, vamos ler por cento. Então, 22%. Aqui, ó, 31%. E vai ter essa representação aqui, ó, na forma fracionária. Ou seja, 22% é igual a 22 dividido por 100. E 31% é exatamente 31 dividido por 100. Então, acompanhe os exemplos a seguir. Então, observe o seguinte, ó. Agora vamos fazer dois exemplos onde vamos calcular a porcentagem a partir do que vimos anteriormente, certo? Então, vamos pensar o seguinte, ó. No primeiro exemplo que temos, ó, um carro foi comprado por R$16.000. Quando o dono do carro, depois de um determinado tempo, decidiu vender o automóvel, percebeu que o carro sofreu uma desvalorização de 25%. Então, aqui, ó, 25% do valor no qual foi comprado. Então, vamos pensar da seguinte forma. O carro, inicialmente, ele foi comprado por R$16.000. Esse R$16.000, ele representa o todo. Ele representa o 100%. 100% do valor do carro é exatamente R$16.000. Mas observe o seguinte, ó. Quando o dono do carro decidiu vender o carro, percebeu que ele sofreu uma desvalorização de 25%. Ou seja, ele perdeu 25% do valor inicial, que era exatamente 16.000. Então, observe que o 16.000 corresponde ao 100%. Ele perdeu 25%, ou seja, ele sofreu uma desvalorização de 25%. Aí pergunta-se, por quanto esse carro deverá ser vendido, sabendo que foi comprado por R$16.000 e sofreu uma desvalorização de 25%. Então, vamos pensar o seguinte. Queremos saber por quanto esse carro deverá ser vendido. Então, vamos pensar o seguinte de início. De início, devemos, ó, calcular de quanto é essa desvalorização em reais. Ou seja, quanto é 25% de 16.000. Então, observe o seguinte, que calcular 25% de 16.000 é o mesmo que efetuar essa multiplicação aqui. Observe que 25% aqui pode ser escrito na forma de fração. Na forma de fração fica exatamente, ó, 25 dividido por 100. Aí o que podemos fazer aqui agora? Ó, calcular 25% de 16.000 é o mesmo que efetuar essa multiplicação aqui, que vai ser, ó, 25 dividido por 100 vezes
o valor inicial. Quem é o valor inicial do carro? É exatamente 16 mil. Então, observe que 25% aqui, ó, 25 dividido por 100, vezes 16 mil, é igual ao seguinte. Observe que estamos multiplicando uma fração vezes um número. Então, o que vamos fazer? Vamos multiplicar o numerador da minha fração vezes o número e dividir pelo denominador. Então, observe que 25 aqui vamos multiplicar com 16 mil. E o resultado vamos dividir por 100. Então, observe que 25 vezes 16 mil vai dar exatamente 400 mil. Esse 400 mil, vamos dividir ele por 100. Então, observe que agora ficamos com essa divisão aqui, ó. 400 mil dividido por 100. Professor, aqui, ó, é numerador. O numerador aqui é um múltiplo de 10 e o denominador também. Tem como fazer algum tipo de cancelamento aqui para não precisar fazer essa divisão toda? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se o numerador aqui é um múltiplo de 10 e o denominador é um múltiplo de 10 também, vamos pensar o seguinte, aqui podemos, ó, simplificar, ó. Observe que aqui, ó, tenho 2 zeros aqui, ó, no 100. Observe que esses 2 zeros aqui, ó, vai poder cancelar com 2 zeros aqui. Observe que se cancelamos 2 zeros aqui, vamos obrigatoriamente cancelar 2 zeros também aqui. Então, observe que, ó, cancelei um, cancelei um, cancelei um, cancelei um. Isso aqui é a mesma coisa de estarmos dividindo o numerador por 100 e o denominador por 100. Então, observe que agora ficamos com 4.000 dividido por 1. Quanto é 4.000 dividido por 1? É exatamente 4.000. E o que significa esse 4.000? Esse 4.000 significa que a desvalorização foi de exatamente 4.000 reais. Ou seja, esse 4.000 aqui é exatamente 25% do valor inicial, que é exatamente 16 mil. Logo, a desvalorização foi de 4.000 reais. Ou seja, se esse carro foi comprado por 16 mil reais e ele desvalorizou 25% do valor inicial, então ele desvalorizou exatamente 4.000 reais. Então, portanto, ele deverá ser vendido por quanto? Ele deverá ser vendido por 16 mil, que é o preço inicial, menos a desvalorização, que foi de 25%. Mas essa desvalorização de 25% equivale a 4.000 reais. Logo, ele vai ser vendido por 16 mil menos 4.000. Ou seja, ele vai ser vendido por 12.000 reais. Certo? Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: que porcentagem de pessoas representa 55% de 3.000 pessoas? Então, queremos saber, nesse problema aqui, quantas pessoas equivalem a 55% de 3.000 pessoas. Então, de início, vamos lembrar o seguinte, que 3.000 pessoas é o total, ou seja, representa 100%. Quando encontrarmos aqui quanto representa 55% de 3.000, encontraremos quantas pessoas representa exatamente 55% de 3.000. Então, observe o seguinte, ó, que devemos calcular 55% de 3.000. Então, quando calcularmos aqui 55% de 3.000, encontraremos a quantidade de pessoas que representa essa porcentagem. Então, observe o seguinte, ó, que 55% de 3.000 é o mesmo que efetuar essa multiplicação aqui. Observe que 55% pode ser escrito aqui na forma de fração, que vai ser exatamente, ó, 55 dividido por 100, vezes as pessoas que temos, o total de pessoas, que é exatamente 3.000. Logo, observe que 55% de 3.000 é o mesmo que efetuar essa multiplicação aqui, ó, 55 dividido por 100 vezes 3.000. Observe que aqui temos uma multiplicação de uma fração vezes um número. Então, vamos multiplicar o numerador, ou seja, o 55 vezes o número, que é o 3.000, e o resultado vamos dividir pelo denominador, que é exatamente 100. Então, observe que
efetuando primeiro essa multiplicação aqui, ó, 55 vezes 3.000 dá exatamente 165.000. 165.000 vai ser dividido por 100, que é o denominador. Agora observe mais uma vez o seguinte, ó, 165.100, aqui, ó, 165.000 no numerador e 100 aqui no denominador, os dois são múltiplos de 10. Ou seja, tem como simplificar. Observe que aqui, ó, podemos cancelar um zero aqui e um zero aqui, e podemos cancelar um zero aqui e um zero aqui. Quando fazemos esse processo aqui, é a mesma coisa de estar dividindo o numerador por 100 e o denominador por 100. Então, o que sobrou para a gente agora? Sobrou o seguinte, sobrou 1.650 dividido por 1. Então, 1.650 dividido por 1 dá exatamente 1.650. Então, observe que 1.650 representa em pessoas, ou seja, encontramos que 1.650 aqui vai ser a quantidade de pessoas que representa 55% de 3.000 pessoas. Portanto, 55% de 3.000 pessoas é representado por 1.650 pessoas. E assim finalizamos nossa aula.